Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Diversidades de moradas. Evangelho, capítulo 3, item 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. São João, capítulo 14, versículo 2. A ingenuidade medieval explicava que as estrelas fulgurantes no infinito eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite por misericórdia de Deus. O conceito geocêntrico do universo expressava o limite imposto pelo grau de desenvolvimento cultural e intelectual dos seres ainda presos aos interesses da sobrevivência em ambiente físico, social, político e religioso, hostil e castrador das expressões de liberdade, de conhecimento e de felicidade que sempre se encontram íncitos nos seres humanos. Os dogmas perversos naquela cultura ainda primitiva, na qual predominava a força do poder temporal, mesclado com o religioso, disfarçado nas sombras coletivas dos dominadores, impediam a compreensão do ensinamento de Jesus, que procedia de outras esferas. Portanto, de uma feliz morada que a mente humana de então não dispunha de meios para entender. Vivendo níveis de consciência muito primitivos, em sono com os leves sonhos, não era possível alcançar outros degraus em razão do conhecimento e do pensamento se deterem nos estágios primitivos e mitológicos, que constituíram base para o estabelecimento de alguns princípios religiosos mais compatíveis com as necessidades existenciais, relacionando-os interpretivamente com as propostas morais e espirituais neotestamentárias. Sem recursos para libertar o espírito que vivifica da letra que mata, os teólogos mantinham as mentes encarceradas na sujeição às palavras e aos decretos audaciosos de reis e papas dominadores, antes que aos nobres postulados libertadores da consciência livre, de peias, conforme Jesus vier ensinar, estabelecendo o primado do espírito como fundamental para o progresso da humanidade. A Terra, então, considerada como centro do universo, era um núcleo fundamental do pensamento cultural e religioso, estabelecendo que o reino dos céus se desenhava em torno do globo, como se fosse também um dos áulicos girando à sua volta, sempre acima, porque abaixo se encontrava o inferno de punição eterna, compatível com a sombra coletiva encarregada de cobrir o desenvolvimento e o comportamento da sociedade. O homem escravo de outros homens, mesmo que vivendo em liberdade, encontrava-se-lhes submetido e servil, sem o direito de alcançar a própria identidade, confundida aos conflitos ancestrais que o inconsciente coletivo e individual liberava em contínua aflição. A Terra, segundo a mentalidade religiosa daqueles dias, era um vale de lágrimas, um lugar de desterro. Naturalmente, para alguns, aqueles que eram submetidos, indefesos, enquanto aqueles outros que assim se expressavam, lucupletavam-se nos gozos ou deixavam-se arrebatar pelos conflitos masoquistas em que se consumiam, perdidos nos transtornos emocionais e sexuais que os perturbavam. Tornavam-se cruéis, em consequência, impondo castrações dolorosas que ainda remanescem através dos tempos em inúmeras condutas individuais e de diferentes grupos socioculturais. A cristologia em que se fundamentava a Igreja Antiga e ainda permanece, apesar das atuais conquistas indiscutíveis da astrofísica, considerando Jesus Deus em total embriaguez conceptual que se opõe à realidade de Jesus homem, filho e não pai,
não se diluindo no ministério da Santíssima Trindade, próprio ao pensamento mítico ancestral, considerava que essas moradas poderiam ser identificadas como o paraíso, o purgatório e o inferno, para onde eram recambiadas as almas após a morte física, de acordo com a sua fidelidade ou não cumprimento dos postulados evangélicos. A pobreza e aridez desse pensamento fanático olvidava ou condenava todos os povos nos quais as propostas de Jesus não haviam chegado e onde, por sua vez, predominavam os excelentes ensinos também libertadores de Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, Hermes Trismegisto e muitos outros missionários do bem e do amor, cujas vidas expressavam a grandiosa anterioridade de sua procedência. Seus ministérios eram significativos e prenunciavam o momento de Jesus, que lentamente se inscrevia nos tempos afora ampliado aqueles ensinamentos que o precederam. Na perspectiva da psicologia profunda, todos eles foram libertadores das sombras coletivas e individual, sulcando o solo do ego para deixar que desabrochasse o self e todas suas implicações na consciência geral. Psicoterapeutas especiais preconizavam o amor e a sabedoria como métodos essenciais para a plenitude, embora sob diferentes colocações, que sem dúvida conduzem à mesma unidade do pensamento condutor da divindade. Intuídos pela percepção extrasensorial e alcançando o estágio luminoso, contribuíram decisivamente para o adiantamento espiritual de milhões de vidas que se encontravam na ignorância da realidade e alteraram o comportamento geral, deixando marcas especiais de entendimento das divinas leis e da regência do cosmos. Disciplinado à vontade, mediante experiências psíquicas vivas e intercâmbio seguro com os espíritos, alcançaram a realidade e embriagaram-se de alegria no corpo, de que se utilizavam momentaneamente, a fim de retornarem ao estado de plenitude, de definitiva que haviam antegozado. Na meditação e na educação dos instintos, conseguiram desprender-se parcialmente dos elos retentivos da matéria, mesmo enquanto a habitavam, trazendo nas esferas vivas por onde transitavam as mais belas lições de harmonia e de felicidade, que constituíam motivo e atração para o retorno após a execução dos compromissos vivenciados no mundo. Jesus o sabia e denominou-os como ovelhas que não pertencem a este rebanho, referindo-se aos presunçosos contemporâneos que se atribuíam a paternidade divina com desdém pelos demais povos, que certamente teriam outra ascendência, o que constitui um absurdo, partindo-se do pressuposto que Deus é Pai Criador de tudo e de todos. A existência terrena deve ser vivenciada com prazer e emoção, face à riqueza de experiências que oferece, auxiliando o espírito a desenovelar-se das faixas inferiores das paixões. Não se trata do prazer que se afigura como vício, crime ou hediondez, mas da conduta daquele que o frui, não se deixando devorar pelo hedonismo imediatista, mas experienciando o júbilo dos gozos que estimulam ao avanço e compensam os cansaços e desaires dos empreendimentos humanos. Jesus, homem, não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para conseguir-se o reino. Ele é tudo isso, viveu todas essas expressões, apontando a muitas moradas que existem na casa do Pai. Referiu-se, indubitavelmente, aos mundos habitados que povoam o universo, graças aos milhões de galáxias que surgem
umas e se consomem outras, absorvidas pelos buracos negros, exaltando a incomparável e insuperável glória da criação. Quanto mais primitivo o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar, a fim de experimentar o desabrochar dos conteúdos psíquicos nele jacentes, que se vão desenvolvendo conforme os fatores mesológicos e circunstanciais, guiado pelo fatalismo da evolução que nele existe, ascendendo na escala da evolução e transferindo-se de um para outro conforme a necessidade do seu progresso, que jamais se encontra estanque. Mundos, sim, existem que podem ser considerados infernais, tendo-se em vista as condições de habitabilidade para onde são recambiados os espíritos calcetas e renitentes, que sintonizam com seu psiquismo, ali depurando-se dos instintos mais asselvajados, porém ascendendo depois a outras instâncias purgatoriais, menos severas e mais compatíveis com o programa de desenvolvimento espiritual, até alcançar aqueles que são felizes, onde não mais existem dores nem vazios existenciais, infortúnios ou ambições inúteis. O bem e o mal, essa dualidade, luz e sombra, em que se debate o espírito humano, representam o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. O primeiro, à luz da psicologia profunda, é o outro encontro, a liberação do lado escuro plenificado pelo conhecimento da verdade, enquanto o outro são as fixações do trânsito pelos instintos primários, que ainda vicejam nos sentimentos e na conduta, aguardando superação. Examinando-se o planeta terrestre, onde se debatem as forças do bem e do mal, constatamos ser ele uma escola de provas e de depurações, cujas lições de aprimoramento ocorrem mediante o império do sofrimento, mas que podem converter-se ao impositivo do amor em conquistas permanentes felicitadoras. Na razão direta, em que o self predomina sobre o ego e as lições de Jesus são essenciais a essa mudança, a essa superação de paixões, menos materializado se torna o espírito que aprende a aspirar às mais altas especulações e conquistas, ambicionando o infinito. Procedente de outra morada ditosa e superior à terrestre, denominada como Reino dos Céus, Jesus, homem, exemplo de amor e de abnegação, sem subterfúgios e com decisão, veio convidar as suas criaturas a segui-lo, pois que somente assim alcançariam Deus pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se no psiquismo superior que dele dimana. Com toda a justiça, portanto, considerando a ignorância humana e elucidando quanto à necessidade da plenitude, explicitou que há muitas moradas na casa de meu Pai, em convite subliminar, ao mesmo tempo direto, para que todos se empenhassem por alcançá-las.